Oi, pessoal, eu me chamo Gabriela, sou psicóloga e eu tô aqui no Modo Vozes, o nosso quadro do YouTube e do Spotify da Weiner. Hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a Carol Santamaria, e a gente vai falar sobre primeiros socorros psicológicos. Lembrando que a gente está em Porto Alegre e que recentemente a gente enfrentou uma situação bastante delicada em relação às enchentes. Ainda a gente vai enfrentar alguns desafios que vão ser decorrentes desse momento. Então a Carol vai falar com a gente sobre primeiros socorros psicológicos, como é que a saúde mental ela pode ser trabalhada nesse momento de crise e tudo que a gente precisa saber para poder atuar nesses momentos. Então, Carol, tudo contigo, te apresenta e nos conta o que são os primeiros socorros psicológicos. Olá, então eu sou a Carol Santamaria, sou psicóloga clínica, faço consultoria em situações críticas, eu sou professora na universidade, sou especialista em desastres e catástrofes, entre outras coisas. E então a ideia é poder trazer um pouco hoje, né, a respeito dos primeiros auxílios psicológicos ou dos primeiros cuidados psicológicos, primeiros, auxílios, cuidados, a gente tem uma série de, né, de denominações, né, diferentes que vêm de protocolos diferentes, mas que se referem em relação a esse primeiro apoio, né, emocional que a gente dá numa situação onde a pessoa está vivenciando um momento de crise. Perfeito. Carol, e a gente viu também um grande despreparo, né, aqui no Rio Grande do Sul em relação a isso, a atuação das pessoas de maneira geral, querendo ajudar sem saber como, Uhum, ou da melhor forma possível, e também dos próprios profissionais, né. uhum. E a gente foi buscando, então, esse tipo de informação da forma que foi aparecendo, e agora que a gente já tem vários materiais, inclusive tu também pode compartilhar o curso que tu deu junto com o Christian, né, super pertinente, então, para a gente poder disseminar essa informação de uma forma mais apropriada. Sei também que tu já tem experiência em outras situações. Se tu quiser compartilhar com a Uhum, gente as diferenças, as implicações uhum. e qual que é o primeiro passo que a gente precisa dar quando a gente se depara com esse tipo de situação. Então, acho que o primeiro ponto que tu traz é o quanto a gente tem um déficit ainda, né, em relação às universidades sobre esse assunto, né, a parte da gestão integral em situações de desastres e catástrofes, né, então, nós psicólogos, a gente ainda tem pouco conteúdo, né, ministrado em relação a essas situações, muito porque entendemos que situações de desastre não nos atingem, né, o que é um tremendo equívoco, pensando que as situações de desastres já nos atingem há muito tempo, né, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em relação à seca, né, ao contrário da enchente, né, então a seca, e que temos já muitos protocolos, né, um conteúdo já vasto em relação a isso, mas pouco difundido, né, e obviamente sempre quando acontece uma situação mais emergente, é quando as pessoas acabam se preocupando, né, em relação a se aperfeiçoar, em relação a obter o conhecimento, para pensar numa intervenção que, com as proporções que estamos vivendo nessa enchente, é necessário que né, que tenhamos muitos voluntários para poder dar conta, né, de oferecer esse apoio psicológico, né. Então, em função disso, até eu e o professor Christian Christensen gravamos, né, então um curso breve de primeiros, auxílios psicológicos, primeiros cuidados psicológicos, né, com o objetivo de, auxiliar então, né, os voluntários que estavam ali ofertando essa ajuda. Então, os primeiros já iniciando um pouco, né, sobre esse apoio, né, que é um apoio humano, né, uma necessidade de cuidar das pessoas que vivenciam um processo de crise inicial, né, onde, estão aparecendo uma série de reações pós-traumáticas, né, não estamos falando de psicopatologia, mas, estamos falando sobre reações que são esperadas, né, que fazem parte de, um resultado de uma experiência de crise, né, uma experiência potencialmente traumática. Então, pessoas que estão sendo resgatadas, né, pessoas que estão sofrendo ou de uma forma primária frente à situação de desastre ou de catástrofe, ou que estão vivendo numa forma secundária, tiveram perdas em relação, né, a esse evento ocorrido, né, a gente chama de evento, ou atualmente a gente tem falado mais sobre processos, né, porque a gente entende que cada vez esses eventos vão ser mais corriqueiros, né, mais frequentes. Perfeito. Fiquei pensando também, Carol, que nesse momento de despreparo,
além do despreparo dos profissionais da saúde mental, também tem um desejo de pessoas que não trabalham com isso, mas que querem ajudar. E quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos mais voltado para o campo da psicologia, a nossa conversa vai ser uma, mas a gente também pode entender que, bom, não estou preparada para isso e quero ajudar, existem outras formas de ajudar também, né? Seja com a própria questão financeira mesmo, doações, apoio de, bom, vou disponibilizar aqui, até na questão dos resgates, né? Pô, barcos, boias, eu vou disponibilizar um espaço, vou conversar com as pessoas que eu conheço para estar ajudando, porque a gente entende que vai ter algumas ondas em relação aos momentos de crise, né? A primeira onda ali, que tá tudo acontecendo, o que a gente faz primeiro? A gente precisa salvar essas pessoas, né? Depois, um segundo momento ali, bom, agora a gente vai realocar aqui cada um pro seu espaço, a gente vai manter todo mundo numa condição digna, né? E alimentos, subsídios, e depois também o pós, né? Ainda a gente vai ver os efeitos que isso tudo vai trazer para nossa sociedade aqui no Rio Grande do Sul, e o quanto isso vai trazer implicações até mesmo para quem não foi afetado diretamente, né? Exato, né? Então, o primeiro ponto é pensar que a gestão integral de riscos em situações de desastres e catástrofes estabelece uma série de dimensões diferentes, né? Então, temos o processo de preparação, que a gente pode compreender que esse é o momento de a gente conseguir se capacitar, de a gente conseguir fazer, né, com que as pessoas estejam prontas para uma situação de emergência, né? Então, tanto as pessoas civis, né, de uma maneira a como proceder diante de uma situação de emergência, quanto os profissionais que estejam preparados, né? A gente pode pensar num momento de resposta, que é esse momento mais pontual, né, que estamos falando ali no primeiro mês, né, que a gente vai trabalhar principalmente com os primeiros cuidados psicológicos, com o objetivo de oferecer esse cuidado, garantir, né, as necessidades básicas, segurança, né, para a pessoa. E a gente vai pensar em ações que estão relacionadas a um processo de reconstrução, né? E aí, nesse processo de reconstrução, a gente vai ter outras abordagens, né? Pensando na psicologia, para a gente poder auxiliar as pessoas, né? Então, a gente tem momentos mais agudos, né? Onde as manifestações estão mais presentes, e aí os primeiros cuidados psicológicos já está bem descrito na literatura de que tem efeitos preventivos, né, para evitar, então, né, para tentar mitigar, né, possíveis transtornos psicológicos, né, que podem vir a ser desenvolvidos após o tempo necessário, né, para que isso aconteça. Então, um transtorno de estresse agudo, um transtorno de estresse pós-traumático, né, então, os primeiros cuidados, eles auxiliam, né. Ótimo. E os primeiros cuidados não são ministrados apenas por psicólogos, né, e se a gente for pensar na orientação da gestão integral de riscos, a gente vai trabalhar com a especialidade, com os psicólogos, então, mais num processo de gerenciamento, né? Então, quem vai estar ali ofertando aquele cuidado, numa perspectiva ideal, digamos assim, né, de fato são os voluntários. E aí tu traz uma preocupação que é muito pertinente, que é o quanto as pessoas se sentem preparadas, porque nós temos um ímpeto de ser solidários, né? Que ótimo, maravilha, né? Que temos esse ímpeto, a solidariedade também é uma forma de a gente conseguir enfrentar de uma forma adaptativa as situações que a gente tem vivido, né? Então, mesmo as pessoas que não foram afetadas diretamente, elas acabam se mobilizando justamente para, né, poder auxiliar, se sentir útil, trazer né, buscar um significado, né, para tudo aquilo, né, que está acontecendo. Mas é muito importante que a gente se pergunte, bom, eu me sinto preparada para estar numa situação como essa, né? Eu vou ter condições emocionais de me manter e auxiliar o outro, né? Isso é fundamental, tanto para psicólogo quanto para voluntário, né? Então, a gente também precisa se perceber em relação a como eu estou frente àquela situação, né? E tomar alguns cuidados que nos protegem também, né? A gente sabe que há um aumento, né, de risco de todas as pessoas, os trabalhadores, né, sejam voluntários, sejam profissionais da área, né, já capacitados, ainda existe um aumento de risco de desenvolvimento de TEPT, por exemplo, no futuro, né? Então, um aumento maior, segundo a literatura. Então, é importante que a gente possa
tomar certos cuidados para evitar, né, possíveis complicações emocionais, né? Então, a gente poder cuidar da nossa saúde, ter um tempo adequado de trabalho, né? Mesmo o trabalho voluntário, que tenha uma escala, que tenha tempo para eu poder descansar, que esse descanso seja de qualidade, né? Coisas simples, que eu possa me alimentar de uma forma adequada, que eu possa praticar uma meditação, né, que eu possa ter um apoio de pessoas próximas, amigos, familiares, que eu tenha momentos que eu possa colocar para fora as minhas emoções do que eu vivenciei naquele momento, né, que eu não me nutra o tempo todo com todas as informações, né, porque a gente acaba sendo bombardeado por informações, né, tanto nas redes sociais quanto na televisão, né, todos os canais estão, né, noticiando a respeito da situação vivida. E tá bem, né, mas a questão é que a gente também tem que conseguir selecionar quais são as informações adequadas que vão ser necessárias para uma mobilização, né, então eu preciso compreender que informações são essas e poder filtrar para que eu não seja bombardeado com informações que podem estar me expondo até uma situação traumática de forma desnecessária. Exatamente. E também fiquei pensando, né, Carol, que é muito a metáfora da máscara de oxigênio que a gente tanto fala em relação ao cuidado de si próprio, né? A gente precisa, quando a gente tá num avião, primeiro colocar a máscara na gente para depois a gente ajudar o outro. Se a gente estiver sem oxigênio, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Nesse tipo de situação, me parece que é algo muito semelhante. Eu preciso estar bem alimentado, eu preciso estar bem descansado, senão eu não vou conseguir ajudar o outro, né? E a gente sabe que o estresse, ele tá presente, principalmente nesse contexto. Então, se eu tô me disponibilizando para ajudar alguém e eu tô muito estressado, eu tô muito ativado emocionalmente com a situação que tá acontecendo, pode ser sim que eu não esteja fazendo da melhor maneira possível, né? E é difícil de as pessoas se auto-perceberem, né, em relação a essa situação, né? Então, nós psicólogos, uma das coisas que contemplam os primeiros cuidados psicológicos numa perspectiva não só individual, mas de a gente poder entender, né, esse aspecto mais amplo, né, é observar o entorno. A gente tem uma ideia, né, os voluntários, os psicólogos, que a gente vai estar ali para auxiliar os abrigados, por exemplo, se a gente pensa num abrigo, né, ou os resgatados, né, que estão chegando, né, da situação de resgate. E, na verdade, todas as pessoas são afetadas, né, de formas diferentes, em perspectivas diferentes, mas somos todos afetados. Então, o nosso olhar tem que ser amplo para compreender quem são as pessoas que estão necessitando dos primeiros cuidados psicológicos. E aí a gente vai precisar estar muito atento, porque às vezes o nosso cuidado ele pode ser ofertado para os próprios voluntários, né? Quando a gente percebe que aquele voluntário, por exemplo, né, tá perambulando pelo local, não consegue se fixar em nada, né? Ele começa uma atividade, ele se distrai, ele vai para outra, né? Daqui a pouco ele conversa um pouquinho com alguém, ele já vai conversar com outro, ele tá num nível de estresse mais elevado, né? A gente sabe que uma situação de catástrofe, como o que a gente está vivendo, é uma situação onde o estresse coletivo ele é maior, né? Então, a gente vai tendo, né, uma proporção maior de estresse e, obviamente, mesmo as pessoas que estão ali como profissionais, elas também são atingidas por esse estresse, né? Então, os profissionais acabam também desenvolvendo manifestações, né, um pouco diferentes das pessoas afetadas diretamente, mas, né, todo mundo dentro dessa panela de pressão, né? E aí a gente precisa observar para avaliar. Então, esse é um ponto importante, acho que a gente tem visto bastante, né, no trabalho com os abrigos, é conseguir avaliar que qualquer pessoa, né, pode ser um potencial para receber os primeiros cuidados psicológicos. Perfeito. Então, mesmo as pessoas que estão ali sendo resgatadas, abrigadas, afetadas diretamente, quanto os próprios voluntários. Porque, às vezes, o voluntário pode estar atrapalhando, né, e atrapalhando a si mesmo em primeiro lugar, né, considerando que ele está se colocando numa situação de risco que ele não tem necessidade de fazer. Então, a gente conseguir ter uma boa organização desse espaço, né, dessas ações de resgate, de ajuda, né, poder ter um bom gerenciamento é muito importante para a gente mitigar um pouco, né, do caos que pode se estabelecer ali naquele local quando a gente pensa num abrigo.
né? Uhum. Tu tá trazendo, Carol, que existem vários subgrupos e a gente percebe muito isso, né? Porque, bom, vão ter sim as pessoas abrigadas, vão ter os voluntários, vão ter as pessoas que estão lá fazendo o resgate, vão ter as pessoas que estão limpando as suas casas, vai ter as empresas que tiveram grandes prejuízos e a gente vai precisar de alguma forma ofertar um suporte, um apoio para todos esses subgrupos, né? Assim como também para as pessoas que não foram diretamente afetadas. Mas agora minha pergunta é mais voltada para os abrigados mesmo, né? As pessoas que precisaram sair das suas casas, que ficaram, né, esperando por resgate, muitas vezes com algumas perdas materiais, de pessoas queridas, de animais, enfim, da própria construção da vida, né? O que a gente não pode fazer nesse primeiro momento? O que a gente não pode falar? O que a gente não pode perguntar com o objetivo de evitar um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo? Gabi, eu adoro essa pergunta, né? Porque pensar no que não fazer, né, é fundamental, nos protege muito, né? E protege muitas pessoas que estão ali, né? Então, a gente não pode ser invasivo, né? Em primeiro lugar, os primeiros cuidados psicológicos, ele está relacionado a uma abordagem, um apoio psicoemocional, né? Psicossocial, né? De forma não invasiva. Então, a gente precisa compreender que uma pessoa que está num abrigo, ela vem, né, com uma ameaça à sua integridade física, né? Ela está muito fragilizada, né? Ela perdeu provavelmente tudo que se encontra lá na vida dela, na casa dela, a história dela, pessoas, animais, né? Então, enfim, várias coisas que importam para ela. Ela está muito fragilizada. Ela precisa ter um cuidado no sentido de garantir a segurança dela. Quando a gente fala segurança, não é só uma segurança física, né? Claro, principalmente, mas a gente também está falando de uma segurança emocional, né? Então, poder garantir que essa pessoa, ela se sinta acolhida, que ela possa reestabelecer o sentimento de estou seguro, sou capaz de enfrentar essa situação. Se a gente vem com um cuidado muito invasivo, isso faz com que a pessoa se sinta ameaçada novamente. Né? E a gente está falando de pequenas coisas, né? Quando a gente pensa num abrigo, a gente pensa num ginásio, normalmente, muitos colchonetes no chão, né? E as pessoas ali, né, colocadas nos seus colchões. Até a forma de aproximação, né? Então, por exemplo, eu preciso pedir licença para chegar perto da pessoa, preciso pedir licença para chegar naquele espaço que é o único espaço privado que ela tem e que, na verdade, não é privado, né? É um espaço onde circulam muitas pessoas, né? Ela está em contato com pessoas que ela não conhece, que ela não sabe quem são, né? Também podem ter ali outras pessoas resgatadas que ela pode não ter uma relação tão favorável, né? Podem ter pessoas que tenham já conflitos anteriores e ela está dividindo o mesmo espaço. Então, garantir a segurança, né, de uma forma não invasiva, pedindo licença, né, respeitando se ela deseja ou não aqueles cuidados. Pode ser que ela se recuse e ela tem direito de se recusar, né? Ela pode dizer, não, eu não quero conversar, né? Eu não quero nesse momento, ok, e a gente vai respeitar. Né? Acho que uma das coisas que eu escutei muito de vários abrigados é: nossa, eu já conversei com 10 psicólogos, eu nunca conversei com tantos psicólogos na minha vida, né? Será que é essa abordagem que é necessária? Né? Os cuidados psicológicos é garantir a segurança, vai desde essa questão, né, da vestimenta, da alimentação, da segurança do espaço, de um espaço que seja acolhedor, né? Então, não necessariamente eu estar ali disposta, né, a escutar a pessoa. E acho que num segundo ponto, além desse cuidado que não pode ser invasivo, é não revitimizar, né? Então, eu não posso pedir, em hipótese alguma, que a pessoa me conte o que ela vivenciou, né? O que aconteceu, né? No sentido de, me conta como é que foi o teu resgate, me conta como é que foi quando a água, né? Enfim, a gente não faz isso. Né? Isso é muito importante, porque no momento que ela começa a contar, né, e que ela é estimulada, né, que a gente traz esse, né, esse processo de relembrar, a gente pode estar, né, fazendo com que ela reviva esse processo traumático. E isso não é positivo em hipótese alguma, né? Então, isso a gente vê também não só, né, das intervenções emocionais, mas, por exemplo, a mídia, né, que é uma coisa que a gente também tem que ter um cuidado, quando às vezes as pessoas vão lá entrevistar, né, então me conta o que tu viveu, como é que foi, né, onde é que tu estava, tu ficou em cima do telhado, isso não é positivo.
né? Então, é diferente da pessoa querer contar, né? Então, os primeiros cuidados psicológicos vêm com a ideia de uma escuta ativa, né? Então, essa escuta que às vezes vai ser, né, com o ouvido, pode ser com o olfato, pode ser com, né, diversos sentidos diferentes, né? Então, eu preciso ter a sensibilidade que a escuta não é só através das palavras, eu vou estar observando quais são as necessidades que aquela pessoa tem. Se ela quiser me contar o que aconteceu, né, eu vou escutar, eu vou acolher, mas eu não vou instigar que ela me conte o que aconteceu, né? Então, isso é fundamental, né? São dois, né, princípios iniciais, né, e do que não fazer, né? Então, não ser invasivo, não solicitar que a pessoa conte o que aconteceu, né? E garantir a segurança, as necessidades básicas, né? Que é o fundamental, essa escuta que vai para além de eu sentar e pedir para a pessoa, né, conversar comigo, né, ou dizer que eu estou ali como psicólogo para ela me contar, né, o que ela está precisando. Então, às vezes ela vai precisar ter uma informação, né, às vezes ela vai precisar estar perto das pessoas que ela, né, que são consideradas da família, enfim, né, que ela julga importante. Às vezes ela vai precisar de um canto mais protegido, né, ela diz: "Ai, eu preciso de um silêncio, né, esse espaço está me deixando muito angustiada", né. Às vezes ela vai precisar de uma comida quentinha, às vezes ela vai precisar da garantia de que ela vai ter uma roupa quentinha para viver o inverno, né. Então, são seguranças de diferentes níveis, né. Então, não necessariamente é aquela escuta, né, psicológica que a gente tem essa ideia, né, do trabalho do psicólogo, né. Então, os cuidados psicológicos, nada mais é do que uma resposta de um apoio frente a uma situação potencialmente traumática, uma situação de crise que a pessoa está vivendo. Perfeito, perfeito. E quando que não é primeiros socorros psicológicos? Como assim, quando não é? A gente vem falando sobre, bom, desastres, Uhum, catástrofes, e a gente vai se preparar para nesse uhum, momento a gente aplicar tudo isso que tu tá uhum, trazendo, uhum, né. uhum. Quando que a gente pode entender que não, agora o direcionamento É desse outro. cuidado é um Uhum, outro. A uhum, gente vai encaminhar para o sistema de saúde, a gente vai uhum, encaminhar para, uhum, né, determinado serviço. Quando que a gente uhum, pode tem algum uhum. exemplo que tu consegue trazer pra gente? Perfeito, né, então, os primeiros cuidados psicológicos, eles, são administrados ali na fase mais aguda, né, do momento do evento até um mês, né, mais ou menos, né, a gente pode pensar ali, né, na aplicação dos cuidados psicológicos. Que acontece? Cuidados psicológicos, eles não vão ser aplicados para pessoas que já têm situações prévias, né, ele não vai ter o mesmo efeito. Então, se a gente pensa, né, em situações prévias de adoecimento mental, pessoas que têm, né, alguma questão específica, elas não vão, né, a gente não vai ter uma resposta frente a essas questões psicológicas prévias com os cuidados psicológicos, né, iniciais. Então a gente vai precisar, né, ter um olhar especializado e conseguir, né, dividir as pessoas em grupos, né, de acordo com as suas necessidades. Então as pessoas que já têm, né, um transtorno depressivo, um transtorno por uso de substância, né, situações que a coloquem ela, né, em um grupo de necessidades, um grupo que precisa de um olhar maior, a gente vai precisar de um cuidado mais especializado, né. Então toda a parte dos primeiros cuidados psicológicos, elas são administradas por voluntários, né, o ideal, né, quando a gente pensa numa situação de catástrofe, vai ser a própria comunidade, vão ser as pessoas que vão estar ali se auxiliando, né, os voluntários que vão estar resgatando, os profissionais que depois, né, com o tempo e com a possibilidade, conseguem chegar até o local, conseguem, né, fazer parte da equipe de resposta. Então, vai ser esse processo inicial. Depois, a gente vai conseguir avaliar quem são as pessoas que vão precisar de um cuidado mais especializado. E que aí sim, né, só os cuidados psicológicos não bastam, né, a gente vai precisar pensar numa intervenção de crise, né, pensando num estresse agudo, né, a gente vai pensar daqui a pouco, uma psicoterapia mais a longo prazo, né, focada para o trauma, né, então TCC para trauma,
né, para a gente poder abordar essas outras necessidades. Claro, a gente Né? sabe que o nosso trabalho vai ser muito voltado para redução de danos, mas que Exato. eventualmente também não vai ser suficiente, né? Uhum. E faz parte, tá tudo bem, não Uhum. quer dizer que a gente fez um trabalho ruim, mas é que a Uhum. situação realmente é muito delicada e Uhum. pode demandar que Uhum. outros serviços sejam acionados, né? Exato, né? E acho que um ponto importante, pensando toda essa situação que a gente vive, é a necessidade de registro, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Então, a gente precisa registrar, né, esses atendimentos que estão sendo realizados, né? O que está sendo ofertado, quem são, né, as pessoas que vão necessitar de uma continuidade nesse processo. A gente sabe que a maioria vai conseguir ter uma recuperação adequada, a maioria vai ter um processo de resiliência, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas, elas vão manter, né, essas manifestações e vão precisar desse cuidado especializado. E a gente, né, esse processo inicial que a gente já consegue ter essa percepção, nos ajuda a garantia, né, de um trabalho mais contínuo, integral, né, a longo prazo dessas pessoas. Então, poder trabalhar num acionamento de rede para garantir, né, esse apoio, né, mais sistematizado, né, e especializado que as pessoas vão precisar, né? Então, além, né, desses apoios individuais e que a gente vai ter que olhar nesse processo mais sequencial, a gente também pode trabalhar num processo de desenvolvimento de resiliência, né, psicossocial. Isso também é muito importante. Autonomia também, né? Desenvolvimento da autonomia, que é um dos princípios também, né, do auxílio, dos primeiros auxílios, né? Então, a gente poder pensar, né, poder estimular que a pessoa se sinta capaz de novo, né? Então, eu não faço por ela, eu auxilio para que ela possa fazer. Porque desde um processo de eu buscar uma água, né, de ela ir buscar a água, de ela tomar a água, né, isso vai dando, né, a sensação de controle de novo sobre a própria vida, né, de eu saber que eu tenho que eu também posso participar do cuidado desse espaço, né, então eu também limpo, eu também cozinho, eu também, né, eu estou sendo útil para esse espaço, né, que está me abrigando, isso também é fundamental, né, e de a gente construir um espaço que possa promover essa resiliência, né, um espaço que busca dar um sentido para o que ocorreu, né, um espaço que ela possa ir retomando a sua rotina, né, que ela possa se autogerenciar, autoanálise e autogestão, né, bom, como que a gente pode lidar com os problemas aqui, né, que estão aparecendo, né, como que eu posso resolver essas situações, né, então, tudo isso vai auxiliando as pessoas a retomarem a sua vida e terem uma melhor resposta, né, então, a gente está falando de um processo inicial, mas que ajuda a longo prazo e que, claro, a longo prazo, a gente vai ter esse grupo específico de pessoas que vão precisar de um cuidado especializado, e aí sim, quando eu falo cuidado especializado, eu estou falando de atendimento psicológico, psiquiátrico, né, especializado em saúde mental. Ótimo, ótimo. E, Carol, quando a gente pensa no pós, né? Bom, agora a situação tá organizada, agora as coisas estão voltando à rotina, a gente percebe que tem uma queda, né, do trabalho voluntário. A gente percebe que, e ok, as pessoas também acabam retomando as suas rotinas, né? Mas a importância da gente lembrar que isso ainda vai se perpetuar por um tempo, Sim. né? E que o trabalho voluntário segue sendo necessário e segue sendo importante. Como tu mesmo pontuou, bom, já não é mais primeiros auxílios psicológicos, mas agora a gente tem uma outra tarefa, né? E essa outra tarefa é tão importante quanto. Claro que ela vai ser uma tarefa diferente, naquele primeiro momento ali é um cuidado diferente do que um cuidado mais, não, agora eu vou te ajudar na limpeza, eu vou lá, ó, tô contigo, né, não esqueci de ti. A gente pode dizer que se tem um certo apadrinhamento, né? Bom, como que eu posso ajudar daqui pra frente? Levando em conta que a minha rotina vai voltar ao que era antes, pelo menos de uma forma parecida, né? Mas eu consigo apadrinhar uma família, né? Eu consigo, ó, o que vocês estão precisando? Tá tudo bem? Como que eu posso ajudar? Precisa de um material de limpeza pra gente fazer a organização da casa? Porque muitas pessoas vão conseguir voltar para suas casas, né? Vão fazer uma faxina, vão precisar reconstruir as suas vidas, outras não, né? Então a gente também precisa fazer essa análise de onde que o nosso trabalho pode ser útil. Perfeito, né, Gabi? Acho que assim, o trabalho voluntário, ele é fundamental, né? Que bom que temos a solidariedade das pessoas, que bom que as pessoas estão se voluntariando, mas a gente sabe que há essa baixa, né? Conforme a gente pensa numa linha do tempo, né? Então, as pessoas vão
se esgotando também, né? Justamente por essa perspectiva da falta do autocuidado, como a gente estava falando inicialmente, né? Então, o quanto é importante esse rodízio que a gente fala para que a gente garanta que esse trabalho voluntário ele permaneça, né? Por mais que as pessoas estão retomando a sua vida e nada mais justo, né? Mas que a gente possa ter esse olhar de que não, né? As coisas não acabaram, né? As coisas não vão voltar a ser o que era antes, né? A gente precisa mobilizar essa ajuda, né? E que essa ajuda seja, né, permanente, né? Até que a gente possa ter uma reconstrução, né, desse processo, desse desastre, dessa enchente que a gente viveu. Então, de fato, né, esse apadrinhamento, né, ou a gente também pensar assim, algumas pessoas, elas se mobilizaram muito, né, como voluntários nesse primeiro momento, e outras que estavam não se sentindo tão preparadas, né, ficaram mais, né, nessa ajuda secundária, digamos. Né? Então, a gente pode, nesse momento, né, inverter, digamos assim, esse grupo, né? Então, é muito importante, é fundamental que as pessoas possam manter essa ajuda, né? E naquele momento agudo, talvez o sofrimento muito intenso né, fez com que muitas pessoas, né, possíveis voluntários, não estivessem ali na linha de frente por não se sentirem à vontade com essa situação. Agora, no processo de reconstrução, é outra situação, né? O sofrimento vai tomando outras formas, né? Esse processo de reconstrução, ele é fundamental, né, que a gente possa mostrar para a população que a gente está junto, que a gente apoia, né? É o estar junto, seja para limpar a casa, né? Seja para doar material de limpeza, né? Seja para garantir esse apadrinhamento no sentido de, bom, nem que seja uma ajuda financeira, né? Isso faz com que a pessoa sinta, né, que ela não está sozinha, né? Que ela tem, né, que o que ela viveu, né, é legitimado, né? Que ela faz parte de um grupo e que as pessoas estão auxiliando, né? Então, isso é um apelo que a gente pode fazer, né, para as pessoas que estão nos escutando, né, que o trabalho voluntário possa permanecer dentro de uma rotina que é completamente diferente, mas também com uma demanda agora que é diferente, né? Não é aquela demanda intensa, né, no momento inicial, mas é uma demanda que se eu puder ir no final de semana, se eu puder ir no feriado, que eu puder ir, né, no meu momento vago lá, para me colocar disponível, né? Para eu estar perto, né? Isso faz também com que a pessoa possa desenvolver o processo de resiliência, né? Sem esquecer que as pessoas que não foram afetadas diretamente, elas também sofrem, também se impactam em relação a tudo isso, né? Então, esse processo de solidariedade, ele também nos ajuda, né? No caso, eu não fui afetada diretamente, mas também nos ajuda a ressignificar tudo o que aconteceu, né? A dar um sentido, a me sentir útil frente a tudo isso, né? Então, também é um processo, né, que colabora, né, para uma recuperação de todos, afetados diretamente e indiretamente. E uma dúvida que surgiu muito, Carol, entre psicólogos e principalmente psicólogos que estavam dispostos de alguma forma a ajudar. Nos primeiros auxílios psicológicos, pode ter atendimento online? Ai, essa é uma pergunta tão tensa. Polêmica. Polêmica, difícil, né? Eu estava fazendo parte das rodas de conversa do Conselho Regional de Psicologia, né? Então tivemos uma super mobilização do conselho, né? Que me deixou muito feliz, né? De um apoio de especialistas, né? Junto com o próprio conselho para que a gente pudesse auxiliar, né? De uma forma de preparar as pessoas, os psicólogos, a categoria para lidar com essas situações, né? E uma das perguntas que vinham muito é essa, né? Atendimento online ou não atendimento online, né? Eu acho que a gente precisa ir para os princípios dos primeiros cuidados psicológicos, né? O princípio dos primeiros cuidados é ofertar um apoio psicossocial. Para eu ofertar esse apoio psicossocial, eu preciso ter uma noção do contexto, né? Que situação é essa, né? Que recursos que eu posso acionar daquele ambiente, né? Então, a gente não está falando de recursos somente individuais, né? Os cuidados psicológicos não vai, né, se trabalhar com a parte
psicopatológica, né? Então a gente vai trabalhar com o acionamento das potencialidades psicossociais, né? Então, que recursos sociais eu posso utilizar desse espaço que vai auxiliar essa pessoa no enfrentamento daquela situação, né? Então, como fazer isso online, né? De que maneira eu posso fazer isso? Se eu não estou naquele contexto, se eu não sei quais são os recursos, mesmo estando presencialmente, há uma dificuldade enorme, né? Pela questão, às vezes, da desintegração ali de todas as frentes que se encontram naquele espaço, né? A dificuldade de eu saber, bom, vai ter médico, não vai ter médico, quem que eu aciono, né? A quem que eu posso, né, me orientar em relação ao, né, o que está acontecendo, ou o que é previsto, quando que chega mais, né, roupas, comida, enfim, né? Então, eu preciso dessas informações. Se oferecer um atendimento online para cuidados psicológicos, né, é fora, né, é completamente contra os princípios. Agora, se a gente pensa, né, num atendimento online destinado a um momento de estresse agudo, né? Bom, aí a gente já está falando de outra coisa, né? Aí a gente já não está falando dessa, né, desse primeiro processo inicial, onde a gente vai garantir essa segurança, essas necessidades básicas. Como é que eu vou garantir necessidades básicas num processo individual? Né? Então, sim e não, né? Tô aqui em cima do muro agora. Não, eu fiquei pensando até na própria, por exemplo, claro, tu já trouxe várias outras implicações, né, que definiriam que não pode, mas na prática, assim, tu comentou, pô, quando a gente pensa num abrigo, a gente pensa num ginásio cheio de gente, aonde vai ser isso? Né, primeiro que Porto Alegre, boa parte da cidade ficou sem luz por algum tempo, e aí quanto que vai ser feito esse atendimento online, com qual qualidade esse serviço vai acontecer, né, e vai ser algo digamos assim, um dia, ou vai ser sistemático, Sim. vai ser um acompanhamento, como na prática isso a gente não consegue ver, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente sabe, e tu mesmo comentou, que uma das formas da gente enfrentar essa situação é a gente se solidarizando, né? É a gente vendo o que tá acontecendo, se sentindo útil e pensando, tá, a minha parte eu tô fazendo, isso que tá acontecendo é muito ruim, mas faz bem pra mim, né, poder ajudar, enfim, vai de acordo com os meus valores pessoais, os meus princípios. Então as pessoas que estão longe, muitas vezes ficam, meu Deus, eu quero ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, vou me disponibilizar aqui, né? E aí a gente volta lá no início da nossa conversa, de que tá, existem outras formas, né? E até a própria disseminação da informação. Perfeito. Né? Houve muitos sites, muitas plataformas de nomes de pessoas que estavam desaparecidas ou que precisavam de resgate, ou quais locais estavam recebendo doações, que doações que precisavam, né? E aí tem uma pessoa que quer ajudar e não sabe como, tem uma pessoa que quer doar, mas não sabe o quê, né? Então a própria disseminação de uma informação correta já é muito válida, já é muito importante. Porque por mais que a gente pense, essa informação não vai chegar a ninguém, pô, é assim que a gente vai conseguir as doações, é a única forma, né? Se a gente não falar para as pessoas o que a gente tá precisando, as pessoas não vão conseguir nos ajudar. E foi a partir disso que a gente conseguiu tantas doações, né? Então, isso também é uma forma de ajudar. Organizar as informações que a gente vai disponibilizar, fazer uma doação, passar contatos de pessoas que a gente conhece, né? Mesmo que a gente saiba que, bom, primeiros socorros psicológicos online não vai ser tão eficaz nesse momento. Perfeito, né? E a gente poder entender que a gente precisa garantir, né, a necessidade daquela pessoa. Então, vamos pensar assim, né? O online, qual é a necessidade que a pessoa tem ali naquele momento mais agudo? Eu preciso saber onde é que está meu animal de estimação, né? Aonde que ele se encontra, eu preciso... Como é que uma pessoa no online vai saber qual é o abrigo que está resgatando os animais que vieram daquela região, né? Onde possivelmente está, né? Então, os primeiros cuidados, ele é muito ativo. Eu vou garantir as necessidades daquela pessoa. Seja a busca de um animal de estimação, seja a informação, né? Bom, o meu irmão ainda está na casa, eu preciso saber se ele foi resgatado ou não, eu preciso saber para qual abrigo ele foi, né? Então, o online não vai conseguir dar conta dessas necessidades, né? Então, a gente vai avaliando, né? Quando a gente pensa num outro momento que já temos a garantia das necessidades, né, básicas, né, já temos ali um cuidado, uma certa estabilização, a gente vai trabalhar a crise, a gente vai trabalhar a ressignificação. Bom, vai ser necessário um acompanhamento para algumas pessoas.
Mas aí não é um atendimento pontual que vai resolver, né? E aí é outra preocupação que a gente tem que ter em relação às questões éticas, né? Eu vou ofertar um atendimento, uma escuta vai resolver uma crise? Né? Não, a escuta está a serviço de um processo inicial, né? Então, se eu me disponibilizo a atender, né, de uma forma social, gratuita, né, ofertar um atendimento, um horário na minha agenda, o quanto eu vou conseguir garantir a continuidade desse processo. Né? Isso tem que ter, né, uma responsabilidade ética, né? Porque senão a gente oferta um atendimento, por né, um mês eu oferto o atendimento, tá, mas né, isso é o suficiente para a necessidade daquela pessoa? Né? Será que isso não vai ser mais um processo, né, que vai promover uma insegurança, né, que é, ninguém me ajuda completamente, né, ninguém, é uma ajuda, mas daqui a pouco eu já me sinto sozinha de novo, daqui a pouco eu já me sinto, né, sendo abandonada novamente, né, em diversas esferas, né? Então a gente precisa garantir, né, que de fato essas pessoas que estão, né, os profissionais que estão se voluntariando, né, que eles compreendam que é uma necessidade, né, porque a gente está falando daquele filtro, né, a maioria das pessoas vão se recuperar muito bem, outras vão precisar de um cuidado mais especializado. Essas pessoas que vão precisar de um cuidado especializado é porque já têm necessidades especiais, digamos assim, né, então a gente vai precisar de um trabalho mais sistematizado. Perfeito. Uma coisa que a gente viu muito na clínica, acredito que vários profissionais também devem ter escutado por aí, principalmente das pessoas que não foram diretamente afetadas, né? É a culpa. Algumas pessoas conseguiram passar um tempo fora de Porto Alegre ou das regiões atingidas. A gente aqui em Porto Alegre, né, tá usando a nossa cidade como exemplo, mas várias outras do estado foram muito afetadas e a culpa é muito presente, né? A culpa por não conseguir ajudar, a culpa por não estar sofrendo tanto quanto outras pessoas, a culpa por estar numa posição mais privilegiada. O que a gente faz? Perfeito. Então, primeiro, os cuidados psicológicos, ele tem como princípio dar informação de qualidade, né? E uma informação é justamente a normalização das manifestações possíveis, né? Então, aproveitando esse espaço, né, para disseminar a informação, né, e poder falar sobre essas reações que são esperadas, né? Então, falamos do quanto as pessoas, né, todos nós somos afetados, né, em proporções diferentes, né? Então, todos nós vamos ter manifestações, né? Todos é uma generalização, mas, né? Somos passíveis, né? De manifestações, justamente por a gente estar vivenciando, por ter pessoas próximas de nós que foram afetadas, né? Por estar vendo tudo o que está acontecendo, pelo impacto de ver a nossa cidade, de ver o nosso estado, né? Então, a gente está ali sofrendo junto, né? Então, mesmo não sendo afetados diretamente, né? E um dos relatos, né, que as pessoas trazem é esse sentimento de culpa, né? De se sentir culpado por eu não estar fazendo mais, por eu, né, querer estar lá, mas não me sentir apto por, né? Ou de ter optado nesse momento de sair de Porto Alegre, né, ou do estado para me recuperar, né? Para não ser mais uma pessoa que daqui a pouco vai precisar de ajuda, né? Então, primeiro a gente tem que entender que, né, poder permitir que a equipe de resposta esteja, né, organizada para atender as pessoas que mais necessitam, isso já é uma grande ajuda, né? Porque se eu me coloco ali, né, e daqui a pouco eu posso ser mais um potencial afetado diretamente, né, eu não vou estar ajudando, eu vou estar atrapalhando, né? Então, essa retirada, ela faz parte da ajuda, né? É uma forma de ajudar, né? Se eu consigo, né, sair, eu consigo também concentrar, né, que os profissionais estejam voltados para quem realmente precisa. Eu não vou ser mais uma pessoa no trânsito, eu não vou ser mais uma pessoa dificultando, né, o processo ou me colocando porque daqui a pouco a minha zona não está atingida nesse momento, mas pode ser atingida, né? Então, é ter a consciência que sim, isso é um processo de ajuda, né? Essa retirada. Então a gente escuta muito esse sentimento de culpa, mas eu não fiquei, eu acabei saindo, eu fui para a praia, né? Eu saí do estado, né? Não tem problema, né? Isso é uma forma de ajuda, né? E esse sentimento de culpa muitas vezes tem a comparação dos diferentes lutos vividos, né? Então a gente costuma chamar de luto coletivo que a gente tem vivido, né? Então um luto pela enchente, pela consequência da enchente, o luto pela, né, por tudo que a gente tem perdido, né, frente à enchente.
Mas existem os diferentes lutos, né, e que é como se fossem ondinhas, né, uma reverberação, né, uma pedrinha que caiu na água e provoca uma série de ondas, né, então existe esse luto maior que é, né, da enchente e da água, né, e das pessoas que foram desabrigadas, mas existem diferentes lutos. Eu acompanhei uma menina no abrigo que ela ia fazer 15 anos, né, na semana seguinte, né, do momento que ela foi resgatada. E o sentimento dela era pela festa de 15 anos, né? Esse era o luto que ela estava vivendo, né? Isso era o ponto auge, né, do processo de sofrimento dela. Então, a gente conseguir compreender que existem diferentes processos, né, acontecendo ali frente às diferentes perdas, nos ajuda a ter uma escuta que seja sensível e acolhedora e não julgadora, né, daquelas situações. Então, algumas pessoas vão estar vivendo a perda de um ente querido, de um animal de estimação, outras vão estar tendo perdas mais simbólicas, a perda, né, do hospital que eu trabalhava, que ficou embaixo d'água, né, a perda da rotina, né, a perda de um aniversário, né, então tem diferentes perdas, né, e a culpa vem quando eu não sou legitimada, né, frente ao meu sofrimento, e quando estabelece essas comparações, né, então a gente precisa compreender que sim, as pessoas vão sofrer por diferentes perspectivas, né? E todo sofrimento é válido, todo o sofrimento precisa ser acolhido, né? Então, a gente conseguir trazer essa informação, levar essa informação, né, para a sociedade, para fazer com que as pessoas não se sintam culpadas, né, frente ao sofrimento que elas estão, né, vivenciando. Muito bom que tu trouxe, Carol. Fiquei pensando que a gente falou ali, né, sobre o que não fazer no atendimento nos primeiros auxílios psicológicos, e agora a gente estava também falando sobre a culpa, né, normalizando as emoções, as diferentes reações. E eu fiquei pensando, tá, né, ótimo, mas uma autocrítica também é bom no sentido de o que não fazer nesse contexto. Não compra todos os produtos do mercado, Exato. né? Não vai lá no lugar da enchente se tu não precisa para ver o que tá acontecendo por uma questão de curiosidade. Vai se tu vai poder ajudar de alguma forma, se tu tem algo a contribuir, né? Mas como tu mesmo disse, só em não estar no trânsito já é uma coisa. Se a gente tá lá, fica aquela muvuca, aquele monte de gente, ou até mesmo no mercado, né? Leva todos os produtos, leva todos os papel higiênico, leva tudo que tem, e aí não sobra pro outro, né? E muitas vezes também não sobra nem pras pessoas que perderam tudo. Então, eu acho que nesse ponto é legal a gente ter essa autocrítica, completamente diferente do que tu trouxe, né? De uma culpa que sim, ela não precisa ocupar um espaço tão grande, mas que a gente vai entender que as diferentes reações vão surgir, os pensamentos vão surgir, né? Uma sensação talvez de incapacidade também. Mas e tá tudo interligado, porque a gente tava falando justamente sobre um autocuidado, né? Tu trouxe sobre o mindfulness, tu trouxe sobre alimentação, descanso, e muitas vezes o autocuidado vai ser também se isolar e ir para um outro espaço, né? Seja porque vai acompanhar a família, porque vai cuidar de alguém lá, porque tá numa zona de risco, né? Porque tá sem água, sem luz em casa, isso também faz parte. Perfeito, né? E para isso a gente precisa normalizar, né, essas reações, esses sentimentos, né? E acho que tu trouxe um outro ponto importante, né? Que são essas reações que aparecem na sociedade, né? Bom, então tô de frente a uma situação de ameaça, eu vou lá e compro todos os papéis, né, papel higiênico do mercado, né? Isso acontece. Isso tem a ver com também uma reação frente a uma crise, né? Eu me sinto ameaçada e eu quero garantir todas as minhas necessidades, né, para eu me sentir minimamente segura, né? Então, isso é uma característica da crise também, né? E a gente precisa olhar para isso no sentido de, bom, essas pessoas precisam, né, de um cuidado também, né? Porque aí no momento que elas se sentem cuidadas, né, e que elas consigam olhar para a necessidade dela, olhando para a necessidade do entorno, podendo perceber o que é real, né? Então, uma informação segura, olha como de novo está tudo conectado com os primeiros cuidados, né? A informação segura é que vem de cima para baixo, né? Então,
de a gente conseguir ter um posicionamento, né, diante de um desastre, de uma governância, né, que faça o seu papel, é fundamental para que as pessoas, né, consigam gerenciar a sua crise. Porque aí eu tenho a informação que, olha, não vai faltar água, né? Vamos garantir que as pessoas recebam a água, vamos garantir que não falte objetos de, né, produtos de limpeza. Né? Então, isso vai também dando aquela segurança de que tá bem, né? Talvez falte uma semana, mas vai retornar, eu vou conseguir, né, racionar aqui, né, o meu uso e eu vou ter isso garantido. No momento que a pessoa se sente sozinha socialmente, né, ou a nível de estado, né, sou eu por mim mesma, né? Esse é o pior sentimento para o enfrentamento de crise, porque aí eu vou fazer do meu jeito, eu vou garantir a minha sobrevivência. Né? E aí aciona todos esses comportamentos. Então, é uma resposta frente à crise, né? Mas como a gente vai fazer isso? Num trabalho, né, psicossocial. Então, é a gente conseguir compreender que o gerenciamento, os primeiros auxílios, eles vão ser úteis, né, no momento que a gente consegue garantir que esse contexto tenha uma melhor resposta frente a toda a situação vivida, né? Então, é garantir que a pessoa saiba que há um auxílio do governo, né, que ela vai receber um cuidado, né, financeiro, que ela está recebendo um cuidado de alimentação, né, que tem alguém, tem uma equipe lá de resgate para salvar as pessoas que ainda não foram resgatadas. Então, isso vai proporcionando a segurança. Se eu me sinto que, né, que sou eu por mim mesma, né, e que não tem ninguém, e que eu tô, né, sozinha no mundo, bom, eu vou fazer por mim. E aí o caos impera, né? Exatamente. Bom, Carol, como a gente comentou no início, né, é um assunto que não se esgota. A gente sempre vai ter coisas para aprender, coisas para discutir. Infelizmente, a gente acaba também aprendendo com as próprias situações, né? Mas que bom que a gente está podendo falar sobre isso agora, refletir sobre as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, para que a gente consiga também organizar melhor as nossas ações futuras, né? Quero te agradecer e quero te perguntar, tem mais alguma coisa que tu gostaria de compartilhar? Eu acho que dentro disso que tu traz, né, a gente tá vivendo esse caos, né, e esses momentos que a gente tem, né, o canal aqui que a gente possa falar sobre isso é fundamental. Mas também é importante que as pessoas possam buscar capacitação, né, não só nesses momentos, né, estamos falando, né, como a gente dizia antes, eventos e agora processos, né, processos significa que essas situações climáticas, elas vão ser permanentes, né, elas vão ter uma frequência. Então, como profissional, é importante que vocês se capacitem, né? E aí eu convido todos, né, a se capacitarem, né, a desenvolverem um conhecimento não só nesse momento mais agudo, mas que a gente possa ter uma preparação adequada frente a novas situações que a gente possa viver, né? E quero agradecer por estar aqui, né, por vir, né? Tô tão feliz de poder compartilhar tudo isso. E que bom poder te ouvir. Obrigada por tanta informação boa, tanto conhecimento que tu compartilhou com a gente. E conta também as tuas redes sociais, para que as pessoas possam te encontrar, teu e-mail, onde que a gente pode conhecer mais do teu trabalho. Perfeito. Então, meu e-mail é carolinesmr@gmail.com, né? Nas minhas redes sociais tá Carol Santamaria, né? Que lá também tem a divulgação desse curso breve que foi gravado, né, pela universidade, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, comigo e com o Christian, né? Mas temos novos projetos aí também surgindo, né, Gabi? Então, fiquem atentos aí, né, à rede da Weiner também. Maravilha. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada para quem nos assistiu até aqui. Um abraço e até mais. Até mais.